eu tenho certeza, isso vai dar a você, isso vai conferir a você uma outra vida cristã. Vai te levar para um outro patamar, um outro nível. Tem que nos levar. Tem que nos levar para algo muito mais sublime, muito mais excelso, muito mais especial. O título é Alegre-se na tua herança. Alegre-se na tua herança. Eu quero tomar como partida Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, a plenitude, Deus enviou seu Filho. A expressão plenitude, imagina uma montanha, ok? Aqui uma montanha. O ápice, o zênite, o topo da montanha, ok? Isso é plenitude. Plenitude. Jesus veio na plenitude do tempo. Isso significa que Jesus, ele morreu aqui, na plenitude. O sangue dele, o sangue de Jesus, escorreu para o passado e para o futuro. O sangue de Jesus foi derramado no topo, na plenitude do tempo. Olha a continuação. Nascido de mulher, Jesus nasceu debaixo da lei, a fim, com o propósito, a fim de redimir, a fim de libertar. Redimir é libertar, é tirar de. Redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vocês são filhos? Olha o que a Bíblia está afirmando. A Bíblia está afirmando que você é filho, filha de Deus. Olha o que a Bíblia está afirmando. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus e levou ele por toda parte, fazendo bem, o mesmo Espírito habita também no seu espírito. Olha o que o texto continua dizendo. E este Espírito, ele clama, ele declara, Abba, Pai, Abba, Pai. Olha o versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Meu Deus. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que você não é escravo. A Bíblia está dizendo que você não está debaixo da doença, da falta de dinheiro, da tristeza, da angústia. Você não é escravo. Você não é escravo. Você é filho de Deus e você é herdeiro de Deus. Tudo aquilo que Deus tem pertence a você. Se eu fosse você, seria correndo, pulava, dava uma cambalhota, fazia alguma coisa. Meu Deus! Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Um pai tem 2 filhos naturais, 2 filhos biológicos. O filho mais novo, o caçula, tem 14 anos. O filho mais velho completou 18 anos. E ao completar 18 anos, ele vai ao pai e pede ao pai
um carro 0 km de presente. O pai, um homem rico, bastante abastado, ele simplesmente atende, ele simplesmente dá ao filho aquilo que o filho pediu. Um lindo carro, um ótimo carro, um carro de altíssima qualidade. O filho mais novo, o caçula de 14 anos, vendo o irmão mais velho receber o carro, ele corre ao pai e diz: pai, eu também quero um carro. Já que você deu um carro para ele, eu também quero um carro. O pai diz ao filho caçula, explica a ele: você não pode receber este presente. E o filho diz: por que, pai? Eu sou filho também. Ele diz: não, eu sei que você é filho, mas você não pode receber esse presente porque você tem apenas 14 anos. Você é um menino, você é de menor idade. Somente os filhos de maior idade, somente os adultos podem desfrutar deste tipo de herança. Os filhos menores, crianças, os infantis, não podem desfrutar desse tipo de herança, porque é menor de idade. Esse pai, ele tem também um filho adotivo, que também completou 18 anos, alguns meses depois do filho mais velho. E ele então conversa com esse irmão e diz o seguinte: será que eu também posso ganhar um carro do pai? O irmão diz: é claro que sim. Você é filho adotivo. E por ser filho adotivo, você também tem direito à herança, assim como eu, filho natural, filho biológico, tenho direito a ganhar esse carro, posso ganhar esse carro, porque papai tem condições, ele tem dinheiro, ele tem recursos, e ele me deu o carro. Você, como filho adotivo, também tem o mesmo direito que eu tenho. E ele então vai ao pai, se sente inseguro, não merecedor, mas assim mesmo ele pede ao pai. Ele pede o carro. E o pai lhe dá um carro de presente, igual o carro que ele deu para o filho natural, biológico, no mesmo valor, mesmo tipo de carro. Amém? Deixa eu ver o primeiro ponto depois dessa introdução. Tipos de filhos. Tipos de filhos. Vamos entender esse quadro. O filho ganhou o carro porque era filho. E como filho, ele é herdeiro. Já que o pai tem recursos, ele podia ganhar esse carro. O filho ganhou o carro porque era filho, ele era herdeiro, e não somente filho e herdeiro, mas ele tinha maturidade. Ele tinha idade para ganhar esse carro. Então não basta ser filho e herdeiro, precisa ter também maturidade para alcançar algumas coisas que Deus tem para você. Não basta ser filho e herdeiro, você precisa de uma medida de maturidade para poder receber aquilo que o pai tem. O segundo filho, o de 14 anos, não ganha o carro, porque ele é de menor de idade. Ele é filho, ele é herdeiro, mas ele não tem maturidade ainda. Então ele não pode ganhar o carro. O filho adotivo ganha o carro. Por que que ele ganha o carro? Pergunta para mim, por quê?
Porque ele é filho adotivo, e como filho adotivo, ele é herdeiro, e como herdeiro, ele também tem maturidade agora. E por ter maturidade, por ter 18 anos, ele também ganha um carro. Ele não merecia. Se ele não fosse filho adotivo, ele não teria como ganhar. Então ele não merecia ser adotado. Mas ele foi adotado. A isso a Bíblia chama de graça. A isso a Bíblia chama de graça. A isso a Bíblia chama de graça. Esta adoção, o fato de você agora ser filho de Deus, isto é graça. Não merecemos, nós recebemos, nós ganhamos. Graça é quando recebemos algo bom, muito bom, excelente, quando ganhamos um presente sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento. Misericórdia é quando nós merecemos algo de ruim, merecemos condenação e não recebemos. Isso é misericórdia. Quando você merece um castigo, um juízo, e você não recebe, aí você recebeu misericórdia. Quando você ganha algo que você não merece, isso é graça. Conseguiram entender? Quando você merece uma pena, uma condenação, e não ganha essa condenação, isso é misericórdia. Quando você não merece um grande tesouro, e ganha o grande tesouro, isso é graça. O único filho que Deus tem, é Jesus. O único filho unigênito gerado por Deus é Jesus. Somente Jesus é o filho unigênito de Deus. Somente Jesus. Eu e você, todos nós, somos filhos de Deus por adoção. Eu e você fomos adotados, somos filhos adotados. E por sermos filhos adotados, Deus nos vê iguais ou diferentes de Jesus? Iguais. Vejamos Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, para que vocês tenham medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Pai, Abba, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de quem? Do Bill Gates? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse texto está dizendo, assim também nós vamos receber a glória. A palavra glória aqui é aprovação. Honra com aprovação. A aprovação da honra. Nós vamos receber a glória juntamente com Cristo. A mesma aprovação, a mesma honra, a mesma glória que Cristo vai receber. Nós somos co-herdeiros, vamos receber, vamos herdar igualmente, nada diferente, igualzinho a Jesus. Meu Deus, somos de fato filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e por isso somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Jesus.
Isso significa que nós vamos herdar as mesmas coisas que Jesus. Ter a mesma aprovação que Jesus tem. A mesma, não outra, não menos, a mesma. Vocês estão aqui ainda? Então aqui nós temos a seguinte verdade. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. O único que Deus gerou. Jesus Cristo é o único. Nós somos filhos adotivos de Deus, mas temos o mesmo direito de Jesus. Existem filhos maduros, adultos, que já agora podem desfrutar da herança. Existem filhos meninos, infantis, de menor, que ainda não pode desfrutar da herança. Queridos, esta é a única diferença entre os crentes. A única. Tem crente que já desfruta da herança. E tem crente que não. Porque tem crente que já é adulto, maduro. Ele pode desfrutar da herança. E tem crente que ainda é menino, é infantil, e ainda não pode desfrutar da herança. Imagina você desesperado por uma cura. De repente um irmão do seu lado recebe a cura e você não. Aí você chuta tudo e todos, né? Imagina! A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Como que ele recebeu e eu não recebi? Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele... Quando o menino de 14 anos pediu o carro para o pai disse: filho, você é filho, você é herdeiro, mas você ainda não tem maturidade, não tem idade para receber o que você está pedindo, então eu não vou lhe dar. Filho, mas a Bíblia não diz que a herança antecipada é maldição? Já viu isso na Bíblia? A herança antecipada é maldição. O que é uma herança antecipada? Herança antecipada é herança dada aos filhos imaturos, os filhos infantis. Se o pai desse o Mustang para o filho de 14 anos, isso seria uma maldição. Existem algumas coisas que você pode sapatear, você pode chorar, pode jejuar, pode não sei o quê, pode ir na montanha, pode ir na fogueira, pode beber o óleo de Israel, o Jordão inteiro, pode fazer o que você quiser. Você não vai receber. Pode fazer todas as correntes, pode fazer todas as rosas ungidas, todo o sal grosso existente na face da terra, pode tudo o que você quiser. Você não vai receber. Imagina você tendo um filho de 10, 12, 13 anos. 10 aninhos. E ele pede algo para você. Ele pede de presente a faca que você tem lá para cortar o churrasco. Aqueles mais antigos, a navalha para fazer a barba. Pai, me dê uma navalha de presente, eu quero fazer barba. Você daria para ele? Primeiro que ele não tem barba com 10 anos. Segundo que com 10 anos ele iria se cortar. E aí ele vai começar a chorar e sapatear. Eu quero, em nome de Jesus eu quero. Você vai dar? Não. Porque se você der, é maldição para ele. Aí você troca de igreja. Ele vai te dar? Não. Aí você troca de pastor, ele vai te dar? Não. Aí você troca de cidade, ele vai te dar? Não. Aí você troca de Deus? Não, de Deus não, né? A grande pergunta aqui é:
Como deixar de ser criança? Como deixar de ser infantil? Como se tornar filhos maduros, adultos? Como, Pio? No próximo domingo eu continuo daqui. Não, é brincadeira, é brincadeira. Deixar uma semana aflitos. Hebreus, capítulo 5, de 12 a 14, fala sobre como. Isto, 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos, tardios para entender. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês. Agora, como explicar e vocês entenderem e vocês praticarem? Olha o versículo 12 então. Quanto a isso, o 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, que nós já estamos há 21 anos falando sobre graça, sobre justiça, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios, os rudimentos, os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da... Quem é criança? Quem que é criança? Quem é criança? Quem é que é criança? A Bíblia chama criança quem? Ele tem 70 anos, mas é criança. Quem é criança aos olhos de Deus? É aquele que não tem experiência na palavra da justiça, no ensino da justiça. Você pede algo para Deus, Deus diz: não, você é criança, não vou te dar. Você diz: Deus, como que eu sou criança? É que você não tem experiência na palavra da justiça. Você não tem experiência no ensino da justiça. Se você não tem experiência na palavra da justiça, você é criança. Você é herdeiro, é filho adotivo, mas você é criança. E você não vai desfrutar de muitas áreas da herança. Pio, o que é ser experiente, experimentado na palavra da justiça? O que é isso? Quantos de vocês sabem o que é ser experiente na palavra da justiça? Levanta a mão, os que sabem. Vem explicar aqui para nós, irmã, o que é ser experiente na palavra da justiça. Presta o microfone. Você que sabe. Você que sabe, que levantou a mão, vem aqui e explica para mim. O que é ser experiente na palavra da justiça? Tem uma irmã ali, isto. Vem aqui, por gentileza. Porque se nós não sabemos o que é ser experiente na palavra da justiça, nós somos criança. Somente aqueles que são experientes, experimentados na palavra da justiça, é que a Bíblia diz que é adulto, que pode comer alimento sólido. O que é ser experiente na palavra da justiça? É viver uma coisa que Deus me deu. Vamos dizer, uma saúde. Fui curada do câncer. Uma experiência que eu vivi. Não, não é. Outra. Não é ser abençoado. Ela está dizendo: eu fui abençoado, eu tinha um câncer, fui curado. Eu fui abençoada com a cura. Isso é ser experiente na palavra da justiça. Não, não é. Eu creio na palavra, então eu vivo assim. Se Deus me deu uma palavra, eu vivo aquilo lá, aquela versículo que Ele me deu. Não, não é viver a palavra. É viver a palavra da justiça. Não é qualquer palavra. Não é de Gênesis a Apocalipse. É só a palavra da justiça. Não. Obrigado, querido. Ó, você não imagina quanto você nos ajudou. Eu sei. Você não imagina o quanto você nos abençoou. Eu também, é uma experiência viva. Muito obrigado.
Ser experiente na palavra da justiça não é ter uma experiência com Deus, ser curado, ser liberto, crer na Bíblia, lambano, se apropriar de bênçãos. Não, isso não é ser experiente da palavra da justiça. Por quê? Porque o filho que tem 14 anos, o menino que tem 14 anos, ele só não tem direito ao carro, mas ele tem direito às outras coisas. Ele tem direito a morar na casa do pai, a comer, a viajar, a passear, a ir para a escola. Sim ou não? Mas existem algumas coisas que é só para os maduros. E ser maduro a Bíblia chama de ter experiência não com a Bíblia Sagrada, não com as promessas de Deus, não com as bênçãos de Deus, mas com a palavra da justiça. Tem mais um texto para frente ou não? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tanto o bem quanto o mal. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente sobre a palavra da justiça, pois é criança. A palavra criança aqui no grego é népios, é infante, imaturo. Imaturo. Então, criança na Bíblia são aqueles que não sabem o que é justiça. Quem não é experimentado na palavra da justiça é uma criança. Embora seja herdeiro, não pode desfrutar da herança, não governa, não decide. Esse herdeiro não é um cátedra, é um rei, mas que não reina. É um rei que não reina. É um cátedra, mas não governa. Pio, o que é então ser experiente na palavra da justiça? Pelo amor de Deus, me ajude. Eu preciso saber. Porque, Pio, quando a coisa fica difícil para o meu lado, eu grito, eu esperneio, eu choro. Eu já meti a minha mão debaixo da cabeça, já coloquei a minha cabeça debaixo da mão de pastores que eu nem conheço, porque eu ouvi falar que ele era uma benção, fui lá, oraram por mim, mas não resolveu nada, Pio, eu fico desesperado. Pio, eu não sei o que é a palavra da justiça, Pio. E por não saber, eu sou criança. Muitas coisas eu tenho desfrutado na minha vida, mas muitas coisas, Pio, eu não consigo. E se eu oro, Deus diz, não, você é criança, criança não recebe isso. Justiça é uma dádiva. Justiça não são ações, não são atos, não são obras. Justiça é uma dádiva, justiça é um presente. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça. Justiça não é fazer o que é correto. Justiça é a condição que o homem alcança para ser aprovado por Deus. O homem precisa alcançar uma condição para ser aprovado por Deus. Ao ser aprovado por Deus, esse homem alcançou a dádiva da justiça. Justiça é o estado daquele que é como deve ser. Justiça é integridade, pureza de vida aos olhos de Deus. Filhos adultos são aqueles que são experientes na palavra da justiça.
Justiça é a condição aceitável para Deus. Filho experimentado na justiça é o filho que entendeu que somos justos somente em Jesus. Deixa eu repetir. Filhos experimentados na justiça são os filhos que entenderam que são justos somente em Jesus. Jesus é a nossa justiça. Somente a obra de Jesus, pôde estabelecer a justiça. A morte e a ressurreição de Jesus estabeleceu a justiça no reino de Deus. Somente a morte e a ressurreição de Jesus foi que estabeleceu a justiça no reino de Deus. Justiça é a condição aceitável para Deus. Somente a morte e a ressurreição de Jesus foram aceitáveis para Deus. Somente Jesus estabeleceu a justiça. Não desanima não. Quem é criança? A Bíblia diz que é todo filho que não é experiente na palavra da justiça. Todo filho que pensa que pode agradar a Deus fazendo alguma coisa para Ele. Este é criança. Todo filho que pensa que pode fazer alguma coisa para Deus e agradar a Deus, este é criança. Qualquer pessoa aqui do coral que pensa que, eu vou cantar bonito, né, com um canarinho de Cristo, né, um rouxinol, um marapongas de Jesus, né, eu vou cantar bonito, eu vou agradar a Deus, e Deus vai aceitar essa minha linda voz, essa minha linda técnica. Coral infantil. Qualquer pastor, qualquer pregador que sobe no púlpito e que diz, abafei, trouxe uma palavra tremenda, as pessoas foram chacoalhadas, mudou a vida das pessoas, é um bebezinho, nem infantil, é bebê, está nascendo ainda. Qualquer pessoa, eu trouxe o meu dízimo e a minha oferta, isso agradou a Deus, Deus vai receber isso das minhas mãos. Bebê, criança. E aquele que diz assim, eu vou trazer uma oferta de sacrifício, uma oferta forte, pastor, e aí Deus vai me abençoar. Nem nasceu ainda. Antes de beber. Meu Deus. Todo filho que pensa que pode agradar a Deus, fazendo alguma boa obra, tendo ações justas, fazendo o que é correto, tendo desempenho, fazendo tudo com seus próprios esforços, afinco, dedicação. Pastor, eu levanto às 5 da manhã, tem calo no meu joelho, pastor. Bebê que não consegue dormir, acorda de madrugada. Meu Deus! Vocês estão recebendo? Estão acompanhando? Pio, agora vocês devem estar pensando assim: receber a graça, viver na graça, não é o ápice da fé cristã? Eu achei que entendendo da graça, recebendo a graça, vivendo na graça, eu já estava no topo da carreira cristã. Eu já achava que eu era um crente super-herói. Graça, falando da graça, entendendo a graça. Eu era um crente super-herói. Não, eu estou na graça.
Se eu estou na graça, eu não estou na desgraça. Eu achava que, entendendo a graça, recebendo a graça, crendo na graça, eu achava que eu já tinha tudo. Então não é tudo, Pio? Não, 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 não é tudo. Para vocês terem uma ideia, queridos, tem crente que diz, quando se fala sobre a graça, é uma mensagem permissiva, é uma mensagem que abre a porta para viver no pecado. Eu entendi a mensagem da graça e isso me transformou em um pastor. Se você entender a mensagem da graça, isso transformar você num adúltero, num pecador, num vagabundo, então você não entendeu a mensagem da graça. Então você não sabe ainda o que é graça. Então tem pessoas que dizem, cuidado com a mensagem da graça. Essa mensagem abre a porta e aí você pode tudo. Então a pessoa nem sequer entendeu o que é a mensagem da graça. Olha esse texto de Tito 2, 11 e 12. Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou permissiva para você pecar e fazer o que você quiser? Por que manifestou a graça? Para salvar. Quantos? Todos os homens. A graça de Deus foi dada, foi manifestada para salvação. Não para permitir que você viva embalada. Não para permitir que você fale palavrão. Não permitir que você viva no pecado. Ela se manifestou salvadora. Olha o versículo seguinte. Ela nos ensina a renunciar. O que a graça nos ensina? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa, de maneira da justiça e piedosa nesta era presente. Meu Deus. Gostoso, não é? Não é gostoso ver isso? Não é maravilhoso? Pode, desde que você assuma as consequências daquilo que você faz. Você faz o que você quer e depois, Jesus me livra. Ele diz, não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz, se você praticar a injustiça, você vai colher a injustiça que você praticou, mesmo sendo filho da graça. Meu Deus. Quem não é experimentado na palavra da justiça é uma criança. Embora seja herdeiro, não pode desfrutar da herança. Não governa, não decide, não reina de fato. Justiça, queridos, justiça é uma dádiva. Justiça não é ação, não é obra. Eu vou fazer uma boa obra e isso é justo, isso é justiça. Não, não. Filhos adultos são aqueles que são experientes na palavra da justiça. Justiça aqui é uma condição aceitável para Deus. Romanos 5,17. Esse é o nosso texto áureo, é o nosso texto clássico. Se pela transgressão de um só, transgressão de quem? Adão. A morte passou a ser rei. A morte reinou por meio de Adão. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Receber significa lambano, pegar, possuir. Aqueles que recebem a abundância da graça. E somente a graça?
e também a dádiva da justiça é que reinarão em vida. Não é só crer na graça, não é só receber a graça. Você precisa receber a graça e também o dom, a dádiva, o presente da justiça. Aí poderemos reinar em vida. Meu Deus. Nós estamos com 21 anos do Ministério da Comunhão Cristã Aba. Durante 21 anos falando sobre a graça de Deus. A graça é um favor que Deus nos fez sem merecermos. E agora você deve estar pensando, Pio, tem mais? Saber sobre a graça não é o fim da linha? Eu estava pensando já em receber o meu diploma. Pronto, já me formei, já sou crente formado, já sei tudo. Agora você diz que existe mais aulas? Existe mais um ano? Meu Deus! Aleluia! Saber da graça, desfrutar da graça, receber a graça, não é o fim da linha. Você precisa conhecer profundamente a graça e a dádiva da justiça. Se você ficar só na graça, você é um bebê gracinha. Você é uma gracinha, é um bebezinho. Agora você precisa vir também para a dádiva, o dom da justiça. O dom da justiça. E depois que a gente entende então a graça, experimenta, desfruta da graça, fui salvo pela graça, Ele me perdoa pela graça, eu chego na presença dEle pela graça, Ele me abraça pela graça, Ele me ama pela graça. Depois que eu souber tudo isso, Pio, você está dizendo que eu preciso dar um próximo passo? Sim. Qual é o próximo passo? Receber a dádiva da justiça e se tornar experiente na palavra da justiça. Vejamos, aqui nós temos já conversado sobre 4 passos: receber a abundância da graça, receber a dádiva da justiça, experimentar a palavra da justiça que você recebeu e reinar em vida. Deixa eu repetir. 4 passos: receber a abundância da graça, e isso já somos mestres. Receber a dádiva da justiça, estamos aprendendo agora. Não somente receber a dádiva da justiça, mas experimentar esta palavra, essa dádiva da justiça. E aí então a soma dessas duas coisas me faz ser um cátedra, me faz ser um rei sacerdote, me faz de fato reinar sobre tudo e ter uma vida abundante. O filho mais velho, ao completar 18 anos e ganhar um carro, em que estágio ele estava? Ele já era filho, isso é graça. O fato de nós sermos salvos, isso é graça. Ele ganhou o carro por ser de maior, isso é dádiva da justiça. Ele não ganhou o carro por estar na graça, ele ganhou o carro pela dádiva da justiça, porque ele é de maior. E a Bíblia diz que só é de maior aquele que é experimentado na palavra da justiça. Se não é experimentado na palavra da justiça, ainda não é de maior. Ele não tinha ainda uma coisa, esse filho mais velho. São essas duas coisas que eu e você vamos aprender. Como receber a dádiva da justiça, como experimentar, viver a dádiva da justiça e como reinar em vida. Esse filho mais velho que recebeu o carro, ele teve que pedir ao pai que lhe desse o carro. Ele não estava reinando ainda. Porque se ele estivesse reinando,
Ele ia lá na concessionária, ele escolhia o carro que ele bem entendesse e ele simplesmente tomaria posse desse carro. Ele compraria esse carro. Isso é reinar. Enquanto você está pedindo, você não está reinando. Meu Deus. Aleluia. Ter de pedir ao Pai e receber do Pai, mesmo sendo herdeiro e adulto, significa que ainda não era plenamente experimentado na palavra da justiça. Aleluia. Aleluia. Oh, eu tenho tanto que ensinar. Espírito Santo, por favor, me ajude. Me ajude. Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude. Queridos, se um paralítico sair correndo aqui, isso não preocupa Satanás e seus demônios. Mas se você aprender o que é ser experimentado na palavra da justiça e começar a reinar, isso deixa o inferno preocupado. Segundo pensamento, a obra de Adão. A obra de Adão. O pecado de Adão foi o pecado de desobediência. Qual que é o nome do pecado de Adão? Desobediência. Ou, se você preferir, rebelião. Ele se rebelou contra Deus. Ele desobedeceu a Deus. Isso o fez ser lançado fora da presença de Deus. Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem, Deus expulsou o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Depois de expulsar o homem foi expulso da presença de Deus. Queridos, o que Adão perdeu não foi o Éden. O que Adão perdeu, o tesouro que Adão perdeu, foi a presença de Deus. Este foi o tesouro de Adão, perdido. Longe da presença de Deus, o homem agora ficou sem a proteção divina. Presença de Deus é igual a proteção de Deus. Presença de Deus é igual a proteção e provisão de Deus. Sem a presença de Deus, não tinha proteção e nem provisão. Você se lembra que o diabo havia sido lançado, havia sido jogado sobre a terra, lembra? E ele estava sobre a terra. Agora que Adão e Eva saem da presença de Deus, eles vão encontrar quem? Satanás e seus demônios. E agora então, o diabo começou a oprimir, a escravizar, a dominar sobre o homem. Porque o homem não tinha mais a presença de Deus. O homem passa agora a obedecer os poderes do mal, a ser escravo do diabo, escravo do mal. O homem começa a viver em profunda iniquidade, em profunda imoralidade. A Bíblia diz que os pensamentos do coração do homem eram má continuamente: assassinato, violência, destruição, morte. Caos, caos total. Caos total. Deus, Ele não abre mão de nós. Quantos creem nisso, que Deus não abre mão da sua vida? Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. O que Deus faz? Ele envia a lei para mostrar ao homem que ele, o homem, estava errado, estava errando. A lei é boa, a lei é santa, pois a lei mostra o que Deus quer. A lei diz: esta é a minha vontade. Por isso que a lei é boa, porque a lei revela qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A lei é boa, a lei é santa. Mas a lei, ela chega só até aí. Ela diz: esta é a vontade de Deus. Mas a lei, ela
mostra os nossos erros, mas ela não nos ajuda a acertar. Ela não nos protege de errar. Ela não nos dá maturidade. O vídeo está pronto? Vamos ver esse vídeo. Abaixa a luz, veja esse vídeo um pouquinho. Tem que ler a legenda. Então preste atenção para você não perder a legenda. Está em inglês? Hello. My name's Joe. I'm filming a social experiment. Now, how many times a day do you tell your kid not to talk to strangers? I tell my kid every day. All right. So if I go over to your kid right now, will he or she talk to me or run away? I'm pretty sure she's not going to talk to you, but try. All right. Which one's your kid? I'm going to put it to the test. I'm going to go over there with the puppy. She's right there. She's right over there? Exactly. All right. I'm going to go over there and I'm going to talk to her as a stranger. All right? Hi. Hi. Look at the puppy. Puppy. Look at the puppy. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan? Duncan? You were close. Her name's Donuts. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Right over here. Give me a hand. My name's Joe. I'm Christina. I'm doing a social experiment on young kids. And how often do you tell your kid not to talk to strangers? Every day. Every day? So if I go over to your kid, will he or she talk to me or run back to you? Probably run back to me. All right, which one's your kid? Do you want me to put it to the test? Oh, sure. He's over there playing. Right over there? So if I go over with the puppy, he'll run back to you before talking to me. Probably, yeah. All right, so you give me permission to put it to the test? Sure. All right, I'm going to go do it. Hey, you like puppies? I got a puppy. Guess what the puppy's name is? Donuts. Yeah. You like puppies, right? You want to go see the other puppies? I got a bunch of them. You want to go? All right, let's go. Come on. Hello, my name's Joe. Hi, Joe. I'm doing a social experiment on kids. How often do you tell your kids not to talk to strangers? Often. So if I go over to your kid right now as a stranger, do you think he or she will run back to you or continue to talk to me? You're pretty convincing with that talk. Yeah. But I think we'll come back to him. Would you give me permission to give it a shot and see what happens? All right. Can you just point out which one's your kid? Right over here? All right. Hi. The dog? It's a girl. Want to pet her? Nice, right? Want to go down the slide? You like the puppies, right? You like the puppies? You want to go see the other puppies? Yeah? Come on, let's go. Let's go see the other puppies. Let's go. Ele faz esse experimento e ele diz para as mães: você diz para o seu filho não conversar com estranhos? Sim. Todo dia, frequentemente eu digo para eles. Eu, como estranho, se eu for lá falar com a sua criança, o que a sua criança, ela vai conversar comigo? Não. Se eu convidar ela para ir para algum lugar, ela vai? Não, ela vai correr para mim. Eu falo isso todo dia para eles. Não, não. E ele vai, fala com a criança, pega na mão da criança. Vocês viram? As mães ficam assim: eu falei, eu avisei. Exatamente o que a lei faz com os homens. Não adulterarás. Eu disse, não adultere. Mas adulterou. Eu disse, não fale mal do seu irmão. Não faça fofoca dos outros. Não. Quando você fala isso frequentemente, a lei está aí, 24 horas por dia. Os crentes falando mal dos outros. Mas como pode? As ordens das mães não protegeram as suas crianças. Nenhuma proteção.
A única coisa que protege é a maturidade. É o conhecimento da verdade. Não a lei, não a proibição. Isso não protege. Só a maturidade, só sabendo do perigo, conhecendo a verdade, é que se instala, que se estabelece a proteção. A lei, ela não nos ajuda a obedecer a Deus. Ela só diz o que a gente não deve fazer. Mas ela não nos capacita a rejeitar o erro. A única maneira de nos tornarmos justos era pagando a dívida que Adão contraiu lá no Éden. Era a única maneira. Reparar, restaurar o erro de Adão. A única maneira de sermos justos novamente. Mas ninguém pôde se tornar justo por si só. Ninguém pôde tornar justo por si só, porque todos pecaram. Deus tinha que enviar alguém sem pecado, completamente justo, completamente perfeito. Precisamos crer e receber que Jesus é este homem santo e que pagou a dívida que nós herdamos de Adão. Jesus fez isso. Jesus morreu na cruz. Queridos, a ira de Deus, o ódio de Deus, a raiva de Deus caiu sobre Jesus. Precisamos entender isso. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. As nossas iniquidades, as nossas transgressões. Queridos, pecado de um homem que violenta uma criança, um menino, uma menina. Este pecado caiu sobre Jesus. E quando Deus olhou para Jesus e viu esse pecado sobre ele veio a ira de Deus. Morte, violência, corrupção, assassinato, desgraça, bebedeira, divisão, discórdia, orgulho, soberba, idolatria, feitiçaria, bebedices, orgias. Tudo foi colocado sobre Jesus. Em Isaías 53 diz que Deus o esmagou. Deus o moeu. Ele foi moído, esmagado. Isso significa que o juízo de Deus foi feito, porque o salário do pecado é a morte. Quando Jesus aceita os nossos pecados, Ele não praticou os pecados, Ele recebeu, Ele aceitou, Ele não cometeu erro, Ele aceitou os nossos erros. Jesus, Ele não contraiu a dívida, Ele aceitou a nossa dívida. E pelo fato da nossa dívida, os nossos pecados estarem sobre Ele, o juízo de Deus caiu sobre Jesus. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Abba, 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 Abba. A única vez que Ele não chama Deus de Pai, quando Ele estava ali na cruz, todos os nossos pecados, dores, doenças, enfermidades, tudo sobre Jesus. Deus vira o rosto. A mesma coisa, queridos, a mesma coisa que aconteceu quando Adão sai da presença dele. Jesus não tinha a presença do Pai. Estava sozinho. Estava sozinho. E aí ele não diz Pai, ele diz Deus meu, por que você me desamparou? Naquele instante, ele não se sentia filho de Deus, ao ponto de não chamar Deus de Pai. Ele chama Deus de Deus. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Por que você me desamparou, Deus? Porque pela primeira vez
na existência pré-existente eterna, ele não tem a presença do Pai. Pela primeira vez, ele sente a ausência do Pai, a solidão. E os meus pecados estavam sobre ele. E Deus o matou com juízo. Uau! Veja esse exemplo. O motorista bêbado, em alta velocidade, atropela e mata uma criança de 10 anos. Esse motorista é preso. E os pais dizem: nós queremos que a justiça seja feita. Na verdade, quando nós falamos, eu quero que a justiça seja feita, a gente não sabe o que está falando. Porque o correto não é que a justiça seja feita, é que o juízo seja aplicado. Então os pais estão pedindo a condenação, estão pedindo o juízo desse motorista. E o juízo foi feito e esse motorista recebe a pena de 5 anos de prisão. 5 anos na cadeia. O juízo foi feito, a pena foi aplicada, ele foi condenado. Quando Jesus estava ali na cruz, o juízo estava sendo feito, a pena estava sendo aplicada, ele estava sendo condenado, e ele morreu, ele pagou. Depois de 5 anos, o motorista sai da prisão. Quando ele sai da prisão, a justiça foi feita. Não quando ele foi para a prisão, mas quando ele saiu da prisão. A justiça foi feita. Quando ele entrou na prisão, o juízo foi aplicado. A condenação foi aplicada. Mas quando ele sai da cadeia, a justiça foi feita. Vocês conseguem entender isso? Quando nós falamos que seja feita a justiça, a gente não sabe o que está falando. Se os pais dessa criança que morreu quiserem uma outra condenação desse motorista, eles vão conseguir? Não. Depois de 5 anos ele sai e os pais dizem: não, ele tem que pagar mais. Existe algum advogado na face da terra? Existe algum tribunal na face da terra? Existe algum júri na face da terra que vai condenar esse motorista pela segunda vez pelo mesmo crime? Não! A justiça foi feita. Esse homem agora ele é justo. Ele agora não é mais condenado. Não há mais acusação sobre ele. Ele foi justificado. Quando Jesus morreu, o juízo foi feito. Quando Jesus ressuscitou, a justiça foi estabelecida. A pena que estava sobre nós foi cumprida por Jesus. O pecado de Adão foi expiado, foi perdoado. A dívida foi paga. Jesus passa a ser a nossa justiça. Aleluia! Aleluia! Queridos, esta que é a justiça. Agora nós necessitamos crer e receber a justiça de Deus, que é Jesus. Jesus é a graça, Jesus é a justiça. Jesus foi condenado em nosso lugar, Jesus cumpriu a condenação em nosso lugar. Agora, por causa da obra de Jesus, eu e você estamos livres da condenação. Nós recebemos a justificação. Jesus é a nossa justiça. Isso é experimentar a palavra da justiça. Isso é deixar de ser menino. Se eu tentar com alguma obra querer agradar a Deus, eu estou dizendo que a justiça ainda não foi feita. Eu tenho que pagar alguma coisa ainda.
Romanos capítulo 10, versículo 10. Texto extremamente conhecido, olha o que diz. Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para... Eu devo crer para a justiça, queridos. Queridos, tem crente querendo crer para ser curado. Tem crente querendo fé para ganhar o carro, para ganhar um apartamento, para ganhar mais dinheiro, para ganhar isso, para ganhar aquilo. A fé não é para isso, a fé é para a justiça. Meu Deus, eu falei que era um curso, não falei? Eu falei que é para adultos, não é para criança essa palavra, eu falei? Se você quer a fé para ser curado, você está colocando a fé no ponto errado. Você está crendo errado. Se você crê errado, o resultado é errado. Essa doença que quer assolar o seu corpo, a sua vida, essa doença você precisa crer que a justiça foi feita. Você merecia essa doença, porque você é herdeiro de Adão. Mas agora, em Cristo Jesus, Ele já levou essa doença. A justiça foi feita. Deus te vê justificado. Se Ele te vê justificado, essa doença não pode estar aí no seu corpo. Receba a cura agora! Aleluia. Crer na palavra da justiça é se alimentar de alimento sólido, é ser herdeiro adulto, é sair de debaixo da lei, é receber a graça de Deus, é reinar em vida. Mais um minutinho, pode ser? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Olha o que diz ali Mateus 6. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer. Comida fala de saúde. Que vamos beber. Bebida fala de alegria. Que vamos nos vestir. Vestir fala de conquista, de domínio, de posição, de vestes reais. Não se preocupem com isso. Meu Deus. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai, diga comigo, Pai. O nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos dessas coisas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a... Meu Deus. Meu Deus. Busque o reino de Deus e a cura. Busque o reino de Deus e o casamento. Busque o reino de Deus e o emprego. Busque o reino de Deus e um contrato. Busque o reino de Deus e um apartamento. É isso que está escrito? Não, queridos. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sim, Deus. O objeto da nossa fé é a justiça. A nossa fé não deve ser colocada para obter coisas. As coisas serão acrescentadas. Você não precisa nem pedir. Você nem... Meu Deus. Vocês são adultos, não são? Posso falar? Posso. Você não precisa pedir cura. Você não precisa pedir prosperidade. Você não precisa pedir saúde. Você não precisa pedir dinheiro. Você tem a palavra da justiça dentro de você. E ao ter essa palavra, ao crer nessa palavra, ao ser experimentado na palavra de justiça, estas coisas todas lhes serão acrescentadas, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós temos direito à cura porque a justiça foi estabelecida. Não podemos mais
esperar para sermos curados. Se você crê que sobre Jesus isto já incidiu, a abundância chega às nossas vidas, à nossa empresa, ao nosso emprego, quando nós cremos que já recebemos a dádiva da justiça. Aleluia! Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestuário. O reino de Deus é justiça. Aqueles que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça é que reinam no reino de Deus. Romanos 5:17. E se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão. Você consegue reinar com o câncer atormentando a sua vida? Você consegue reinar com problemas financeiros? Consegue? Você consegue reinar com medo? Com insônia? Você consegue reinar com medo de adulterar, com medo disso, com medo daquilo? A abundância da graça e a dádiva da justiça. Justificação é o ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa. Por isso, nos tornamos aceitáveis para Ele. Pelo ato de justiça de Cristo, a graça passou a reinar. Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine. Pela justiça. Ah, meu Deus. A graça vai reinar por causa da justiça, para conceder vida eterna. O último versículo, Romanos 3:21. Mas agora se manifestou uma que provém de, independente da lei, a justiça que provém de Deus. O nome dessa justiça é Jesus Cristo de Nazaré, que recebeu a nossa condenação, que recebeu o juízo, que foi morto e que ressuscitou. Quando ele ressuscitou, a justiça foi feita. Ele é o Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça.